boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui é a pastora Luciana Dionísio. Bem-vindo ao canal Momentos com Deus. Convide seus familiares para participar conosco deste momento. Eu tenho certeza que vai ser produtivo. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração, que está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus, ele falava comigo acerca de viver a vida com propósito. Davi, ele foi um jovem que aprendeu a viver a vida com propósito, porque tudo que Davi fazia, ele procurava fazer com excelência. Ele dava o melhor de si. Ele estava lá no campo sendo forjado por Deus, defendendo as ovelhas da boca de urso e de leão. O seu pai sequer sabia das suas batalhas pessoais. Assim é na nossa vida. Muitas vezes nós somos forjados no anonimato, no nosso dia a dia, os acontecimentos que nos acontecem, situações que surgem na nossa vida, não é por acaso. Ali é uma grande oportunidade de Deus na nossa vida, para a gente desenvolver o potencial que Ele nos deu e ter experiência e ser preparado para coisas maiores. Na verdade, Davi, ele estava sendo preparado por Deus para coisas maiores. Ele então foi escolhido para ser ungido como rei. Só que nada na vida dele aconteceu de forma automática. Ele passou por um processo. E nós precisamos aprender que na nossa vida, tudo também acontece paulatinamente. A gente precisa ter paciência. Porque às vezes a pessoa tem uma promessa, ela tem um sonho, e ela quer que as coisas aconteçam da noite para o dia, e não é assim que acontece. Quando a gente tem essa mentalidade, tem paciência, vai se doando e faz entrega e procura fazer com excelência tudo que faz, o próprio Deus nos promove. Davi então estava caminhando e alcançando lugares maiores, porque tudo que ele fazia com excelência. Davi, ele foi ungido, mas ele não se assentou no trono automaticamente. A Bíblia vai dizer que Davi, ele começou a tocar harpa e expulsar demônios de Saul. Por que que ele fazia com excelência? Porque quando ele tocava a harpa, tinha unção. Ele era um verdadeiro adorador. E Deus se agradou dele e começou a promovê-lo. Então logo ele se tornou pajem de armas de Saul. E ele foi caminhando com o Senhor até que surgiu a grande oportunidade da vida dele. A verdade, ele tinha sido comissionado pelo pai para levar um lanche para os irmãos. E ele então aproveita aquele momento. Foi um momento ímpar da vida dele, aonde ele teve a oportunidade de vencer o gigante Golias. Então nós precisamos estar muito atentos às oportunidades que nos surgem, porque às vezes elas vêm disfarçadas de algo que a gente não gosta. Se ele tivesse recusado ali aquela comissionamento do pai de levar um lanche para os irmãos, ele teria perdido a maior oportunidade da vida dele. E quando essa oportunidade veio, ele aprendeu a gerenciar as suas emoções. Ele não se deixou desestabilizar, porque o diabo hoje ele trabalha muito para causar uma desestrutura emocional. Porque uma pessoa desestruturada ela não consegue chegar muito longe. De cara, o irmão dele bateu de frente e começou a falar tanta coisa que poderia ter desestruturado Davi. Mas Davi, ele não prestou atenção naquilo, porque ele estava muito convicto do Deus que ele servia e de onde ele queria chegar. O próprio Saul também não acreditou que ele pudesse vencer aquele gigante. Tanto é que ele colocou a armadura dele em Davi, e Davi sequer conseguia andar. Mas Davi, ele não aceitou ser despersonalizado. Nós temos que sermos nós mesmos e vencermos com aquilo que Deus nos dá. Precisamos ser autênticos, porque Deus ele honra essa postura. Davi então venceu com aquilo que Deus colocou na vida dele. O gigante também tentou causar uma desestrutura emocional,
Mas Davi, ele venceu aquele gigante porque ele foi contra aquele gigante em nome do Senhor. Então, queridos, o que eu quero compartilhar com você neste momento é que você precisa aprender a viver uma vida com propósito, a se doar mais e aprender a fazer tudo com excelência. Se você está no seu trabalho, faça com excelência. Talvez não é o trabalho que você quer, mas a partir do momento que você for fiel no pouco, sobre o muito Deus te colocará. É assim que as oportunidades vão surgir na nossa vida e a gente vai sendo abençoado por Deus, galgando lugares ainda maiores. Tenha paciência, espera o tempo certo, porque Davi ele foi ungido, mas ele não sentou automaticamente no trono, ele passou por um processo. Mas quando chegou o momento certo, ele se assentou no trono e o nome do Senhor foi exaltado através da vida dele. Amém? Eu gostaria que você meditasse nessa palavra e que o Espírito Santo de Deus te desse o entendimento, né, do propósito do Senhor para a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de orar pela sua vida, gostaria que você unisse, né, a sua fé com a minha. Talvez você tenha sonho, você tem promessa e tem estado desanimado. Eu quero te dizer que nada que acontece na sua vida é por acaso. Tudo Deus tem um propósito. Aprenda a usar as oportunidades da melhor maneira. Se você não está entendendo, peça ao Senhor que te dê sabedoria e que a partir, né, dessa visão que Deus vai te dar de futuro, você possa fazer de cada situação na sua vida uma oportunidade para ter experiência, crescer em Deus e alcançar coisas maiores, no nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos que eu vou orar por você. Amado Deus eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar neste momento pela vida de cada pessoa, Pai, que me ouve. São pessoas que têm sonho, que têm propósito, pessoas que talvez, Pai, estão aí se preparando para algo que elas sonham, mas no primeiro momento elas ainda estão vivendo uma situação de simplicidade, como Davi viveu no anonimato, vencendo o urso e leão. Mas é assim que as coisas acontecem na nossa vida. O Senhor sonda o nosso coração, porque o Senhor não vê o exterior, o Senhor vê o que está dentro. O Senhor vê as motivações, o Senhor vê as intenções. E quando a gente tem a motivação certa, a intenção certa, quando a gente se aplica, quando a gente é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor nos coloca. Que o Senhor possa dar entendimento, Pai, para cada pessoa que me ouve nesse momento, e que eles recebam motivação para continuar e não desistir de alcançar o objetivo que o Senhor colocou no coração deles. Assim como Davi, Pai, foi forjado e preparado, e no momento certo ele se assentou no trono, que cada um também seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Um abraço.